Bem-vindos ao vídeo de hoje, Mistérios sem solução. Desde os primórdios da humanidade, mistérios nos assombram. Alguns, apesar de séculos de investigação, permanecem sem resposta. Hoje, exploramos os enigmas que desafiam a lógica e a ciência. Vamos cobrir casos de diferentes épocas e categorias, como códigos indecifráveis, desaparecimentos marítimos, assassinos em série, fenômenos geográficos e incidentes em montanhas geladas. Se você gosta de histórias intrigantes como essa, se inscreva no meu canal para mais conteúdos misteriosos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe o like agora para ajudar o canal a crescer. Vamos mergulhar nesses enigmas que continuam a fascinar gerações inteiras. E quem sabe, talvez um dia sejam resolvidos graças a novas tecnologias ou descobertas inesperadas. Mas por enquanto, eles permanecem envoltos em sombras e especulações. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde fatos se misturam com teorias que vão te deixar pensando por dias. E lembre-se, se você tiver suas próprias ideias sobre esses casos, compartilhe nos comentários abaixo. Adoro ler as opiniões de vocês. Agora, vamos começar com o primeiro mistério. O primeiro mistério que vamos explorar é o manuscrito Voynich, um livro antigo que tem confundido especialistas, criptógrafos e historiadores por mais de um século. Este manuscrito foi descoberto em 1912 pelo comerciante de livros raros Wilfrid Voynich, que o comprou de um mosteiro jesuíta na Itália, perto de Roma. Voynich era um colecionador polonês-americano, conhecido por lidar com itens raros, e ele acreditava ter encontrado algo extraordinário. O livro mede cerca de 23 por 16 centímetros e tem originalmente cerca de 272 páginas, embora algumas estejam faltando hoje. Ele é feito de pergaminho de vitela fina, um material caro e de alta qualidade usado na Europa medieval para documentos importantes. As ilustrações são o que primeiro chamam a atenção. Há desenhos coloridos de plantas que parecem híbridas ou imaginárias, com raízes, folhas e flores que não correspondem a nenhuma espécie conhecida na botânica real. Algumas plantas parecem misturar elementos de diferentes continentes, como folhas europeias com raízes asiáticas, o que sugere que o autor poderia ter conhecimento de viagens ou comércio global, algo raro na época. Há também seções com diagramas astronômicos, mostrando círculos com estrelas, planetas e signos do zodíaco que não seguem os padrões tradicionais da astrologia europeia. Alguns desses diagramas incluem dobraduras, como páginas que se abrem para revelar mapas circulares maiores. Outras partes mostram figuras femininas nuas em banheiras ou piscinas conectadas por tubos e canais, possivelmente representando sistemas de banho ou rituais medicinais. Há ainda páginas que parecem receitas, com listas de ingredientes ou instruções, e diagramas biológicos que poderiam ser sobre anatomia humana ou ciclos de vida. O texto em si é o maior enigma. Ele é escrito em uma escrita cursiva fluida, com cerca de 20 a 30 caracteres únicos que formam palavras e parágrafos coerentes em estrutura, mas indecifráveis em significado. A linguagem não se assemelha a nenhuma conhecida, antiga ou moderna. Não é latim, grego, árabe, hebraico ou qualquer idioma europeu medieval. Análises estatísticas mostram que o texto segue padrões linguísticos reais. Por exemplo, a frequência de certas letras é semelhante à de vogais e consoantes em idiomas naturais, e há repetições de palavras como em uma gramática funcional. Isso sugere que não é apenas rabiscos aleatórios, mas um sistema codificado ou uma língua inventada. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, criptógrafos profissionais, incluindo aqueles que trabalharam no Projeto Ultra para quebrar o código nazista Enigma, tentaram decifrar o manuscrito. William Friedman, um famoso criptógrafo americano, passou anos analisando-o e concluiu que era um código sofisticado, possivelmente um alfabeto artificial criado para ocultar conhecimentos secretos. Na década de 1970, o linguista John Tiltman estudou o texto e notou padrões repetitivos, mas sem progresso.
Com o avanço da tecnologia na era digital, pesquisadores usaram inteligência artificial e algoritmos de machine learning para tentar traduzir. Em 2017, uma equipe da Universidade de Alberta usou IA para analisar o texto e sugeriu que poderia ser hebraico codificado. Mas essa teoria foi rapidamente contestada por especialistas em línguas semíticas. Em 2019, outro estudo da Universidade de Bristol propôs que o manuscrito é um guia de saúde feminina, com as ilustrações representando tratamentos ginecológicos e ervas para mulheres, e o texto possivelmente em uma forma abreviada de latim ou italiano vulgar. No entanto, testes subsequentes não confirmaram isso. Testes científicos modernos confirmam a autenticidade. Análise de carbono 14 realizada em 2009 pela Universidade do Arizona datou o pergaminho entre 1404 e 1438, durante o Renascimento italiano. A tinta é a base de ferro-gal, comum na época, e as cores das ilustrações incluem pigmentos como lápis lazuli para azul e malaquita para verde, indicando que o criador tinha acesso a materiais caros. Não há evidências de fraude moderna, como traços de tinta química recente. O manuscrito passou por várias mãos. Após Voynich, foi doado à Universidade Yale em 1969, onde está na Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos. Ele foi totalmente digitalizado em alta resolução e está disponível online para qualquer um estudar, o que levou a uma explosão de teorias amadoras na internet. Teorias sobre sua origem e propósito são abundantes e variadas. Uma das mais populares é que ele foi criado por Roger Bacon, um frade franciscano do século XIII, conhecido por seus experimentos em óptica e alquimia, embora a datação contradiga isso. Outra sugere John Dee, o astrólogo da rainha Elizabeth I, que colecionava livros ocultos e poderia ter forjado ou codificado o manuscrito para proteger segredos esotéricos. Há quem diga que é um compêndio de conhecimentos perdidos de Atlântida ou de civilizações antigas, com plantas representando espécies extintas. Em 2024, uma teoria ganhou tração. O texto poderia ser uma forma de estenografia musical, com símbolos representando notas ou melodias para rituais, baseado em padrões rítmicos detectados por software de análise sonora. Outra ideia recente é que é um hoax renascentista, criado para vender como um artefato misterioso a colecionadores ricos, semelhante a fraudes da época como o Livro de Soiga. Pesquisadores como Lisa Fagin Davis, curadora da Beinecke, argumentam que pode ser uma colaboração entre artistas e escribas, talvez um projeto de um botânico ou médico anônimo. Apesar de todos os esforços, o manuscrito Voynich permanece indecifrado. Em 2025, um projeto colaborativo online com milhares de voluntários usando IA crowdsourced tentou mapear padrões, mas ainda sem tradução coerente. O que torna esse mistério tão persistente é a combinação de beleza visual e complexidade textual. Ele parece prometer segredos profundos, mas os guarda com ciúme. Ele inspirou romances como O Código da Vinci, de Dan Brown, filmes de mistério e até jogos de videogame onde jogadores tentam decifrá-lo. Para muitos, ele representa os limites do conhecimento humano. Mesmo com tecnologia avançada, alguns enigmas do passado resistem. Se você é fã de criptografia, pode tentar você mesmo. Baixe as imagens e veja se consegue desvendar o que séculos de experts não puderam. Mas cuidado! Muitos perderam noites de sono nisso. E agora vamos para o próximo bloco, onde o mar guarda seus próprios segredos. O segundo mistério em nossa lista é o caso do navio Mary Celeste, frequentemente chamado de o navio fantasma, definitivo da história marítima. Este incidente ocorreu em 1872 e continua a intrigar historiadores navais, investigadores e entusiastas de mistérios até os dias de hoje. Para entender o contexto, vamos voltar ao século XIX, uma era de expansão marítima, onde navios como brigantinos eram comuns para o comércio transatlântico. O Mary Celeste foi construído em 1861, na ilha de Spencer, na Nova Escócia, Canadá, originalmente batizado como Amazon. Ele media 31 metros de comprimento
Tinha 2 mastros e uma capacidade de 282 toneladas. Seu início foi marcado por infortúnios. No lançamento, danificou o cais. Em sua primeira viagem, o capitão morreu de pneumonia e, em seguida, sofreu colisões e encalhes. Em 1868, foi vendido, reformado e renomeado Mary Celeste por um consórcio americano, incluindo James Winchester como proprietário principal. Em novembro de 1872, o navio estava pronto para uma viagem rotineira. Ele partiu do porto de Nova York em 5 de novembro, rumo a Gênova, na Itália, carregando 1.701 barris de álcool desnaturado industrial, uma carga valiosa usada para fortificar vinhos. O capitão era Benjamin Spooner Briggs, um homem de 37 anos, experiente marinheiro de uma família de navegadores de Massachusetts. Ele era conhecido por sua disciplina, religiosidade e abstinência de álcool. A bordo viajava com sua esposa Sarah Elizabeth Briggs, de 31 anos, uma musicista talentosa que levava um órgão portátil, e sua filha de 2 anos, Sofia Matilda. A tripulação consistia em 7 homens. O primeiro imediato, Albert Richardson, americano. O segundo imediato, Andrew Gilling, dinamarquês. O cozinheiro, Edward Head. E 4 marinheiros alemães, Volkert Lorenzen, Arian Martens, Boy Lorenzen e Gottlieb Gutschad. Todos eram selecionados por Briggs por sua competência e caráter, sem histórico de problemas. A viagem começou bem, com tempo favorável. O último registro no diário de bordo do capitão foi em 25 de novembro às 8 horas da manhã, anotando a posição do navio a cerca de 6 milhas da ilha de Santa Maria nos Açores e mencionando vento fresco e mar agitado, mas nada alarmante. No quadro de ardósia da cabine usado para cálculos rápidos, a última nota era de 24 de novembro às 5 horas, indicando uma posição similar. Após isso, silêncio absoluto. Em 4 de dezembro de 1872, o navio britânico Dei Gratia, capitaneado por David Morehouse, que por coincidência conhecia Briggs e havia jantado com ele em Nova York antes da partida, avistou o Mary Celeste à deriva, a cerca de 400 milhas a leste dos Açores. O mar estava calmo, mas o navio parecia abandonado, velas parcialmente içadas, leme solto, sem sinais de vida. Morehouse enviou uma equipe de 3 homens para investigar. Ao subir a bordo, eles encontraram um cenário estranho e inquietante. A carga de barris estava quase intacta, com apenas 9 barris vazios ou quebrados, possivelmente por movimento natural. Havia suprimentos abundantes. Comida para 6 meses, incluindo carne salgada, farinha, chá e água fresca nos tanques. Os pertences pessoais estavam no lugar. Roupas nos armários, joias de Sarah na cabine, brinquedos de Sofia, até o órgão musical intacto. O jantar parecia ter sido preparado recentemente, com pratos na cozinha e uma galinha parcialmente cozida. Não havia sinais de luta ou violência, nenhuma arma disparada, nenhum sangue fresco, embora uma espada na cabine tivesse manchas que se provaram ser ferrugem. O diário de bordo e os mapas estavam presentes, mas os instrumentos de navegação, como o sextante e cronômetro, estavam faltando, assim como os papéis do navio e o único bote salva-vidas. Havia cerca de 1 metro de água no porão, o que era normal para um navio de madeira após semanas no mar. Mas as bombas estavam funcionais. A equipe do Dei Gratia rebocou o Mary Celeste para Gibraltar, onde uma investigação oficial foi conduzida pelo Tribunal Britânico de Vice-Almirantado, presidida por Frederick Solly Flood. A audiência durou meses, com testemunhos de Morehouse e sua tripulação. Inicialmente, suspeitas de motim ou pirataria foram levantadas, mas nada foi roubado. A carga valiosa permaneceu. Teorias de fraude para seguro foram consideradas, mas Briggs era coproprietário e não ganharia com isso. A conclusão oficial foi abandono voluntário devido a causas desconhecidas, mas sem explicação convincente. Nenhum dos 10 ocupantes, Briggs, sua família e os 7 tripulantes, foi visto novamente. Corpos nunca foram encontrados, e buscas ao longo da costa africana e europeia não deram resultados.
As teorias sobre o que aconteceu são numerosas e evoluíram ao longo do tempo. Uma das mais aceitas é a de vapores tóxicos. O álcool industrial poderia ter vazado devido a barris mal selados ou agitação do mar, liberando fumaça irritante que causou pânico e alucinações, levando a tripulação a evacuar no bote, achando que o navio explodiria. Isso é apoiado por experimentos modernos mostrando que álcool desnaturado pode produzir gases voláteis. Outra teoria é um seaquake ou tremor submarino, comum na região do Atlântico, que poderia ter criado bolhas ou ondas que fizeram o navio tremer violentamente, simulando um naufrágio iminente. Em 2006, o historiador naval Brian Hicks sugeriu que Briggs errou ao medir a água no porão devido a uma bomba de sondagem defeituosa, pensando que o navio estava afundando e ordenando evacuação. Há também ideias mais sensacionalistas, como ataque de lula gigante, inspirado em marcas no casco, mas provadas como normais, ou abdução por piratas, embora não haja evidências. Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, escreveu uma história fictícia em 1884, baseada no caso chamada J. Habakkuk Jeffson's Statement, que popularizou mitos como o jantar quente na mesa e o capitão morto. Mas isso era ficção. O Mary Celeste continuou sua vida após o incidente. Foi vendido em leilão em Gibraltar por um preço baixo devido à reputação amaldiçoada, passou por vários donos e sofreu mais acidentes. Em 1885, foi deliberadamente afundado perto do Haiti por seu último capitão, Gilman Parker, em uma tentativa de fraude de seguro, o que levou a um julgamento onde Parker foi absolvido por falta de provas. Os destroços foram redescobertos em 2001 por uma expedição liderada por Clive Cussler, confirmando a identidade do navio. Hoje, o caso é estudado em cursos de história marítima e inspirou filmes como The Mystery of the Mary Celeste, de 1935, com Bela Lugosi, e documentários da BBC e Discovery Channel. Em 2025, novas simulações computacionais de condições meteorológicas de 1872 sugerem que uma tempestade repentina poderia ter contribuído, mas sem registros é especulativo. O que torna esse mistério sem solução é a ausência de testemunhas ou evidências definitivas. Por que abandonar um navio perfeitamente navegável em mar calmo? Por que não retornar se o pânico passasse? Ele representa o terror do oceano desconhecido, onde humanos desaparecem sem rastro. Se você é fã de histórias náuticas, imagine estar a bordo naquele dia fatídico. Agora, prepare-se para um mistério mais sombrio em terra firme. O terceiro mistério que vamos desvendar, ou tentar, já que permanece sem solução, é a identidade de Jack, o estripador, o assassino em série que aterrorizou a Londres vitoriana em 1888. Este caso não é apenas um crime não resolvido. Ele é um marco na história da criminologia, da mídia sensacionalista e do estudo de serial killers. Para contextualizar, a Londres de 1888 era uma cidade em ebulição. A Revolução Industrial trouxe superpopulação, pobreza extrema e imigração maciça para distritos como Whitechapel, no East End. Whitechapel era um labirinto de ruas escuras, becos imundos, prostíbulos e pubs, onde milhares viviam em condições miseráveis. A prostituição era comum entre mulheres pobres, e a polícia metropolitana, a Scotland Yard, lutava com recursos limitados e técnicas primitivas de investigação. Não havia impressões digitais, análise de DNA ou câmeras de vigilância, apenas testemunhas oculares e dedução básica. Os crimes ocorreram entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888, conhecidos como os 5 canônicos. Mary Ann Nichols, 43 anos, encontrada em Bucks Row, com garganta cortada e abdômen mutilado. Annie Chapman, 47 anos, em Hanbury Street, com órgãos removidos. Elizabeth Stride, 44 anos, em Dutfields Yard, degolada mas menos mutilada, possivelmente interrompido. Catherine Eddowes, 46 anos, em Mitre Square, com mutilações extensas incluindo remoção de rim e útero. E Mary Jane Kelly,
25 anos, em Miller's Court, a mais brutal, com o corpo quase irreconhecível em seu quarto. Todos os assassinatos foram à noite, em áreas públicas ou semipúblicas, com cortes precisos que sugeriam conhecimento médico ou de açougueiro. As vítimas eram prostitutas alcoólatras, vulneráveis e sozinhas. O assassino ganhou o apelido Jack the Ripper, de cartas enviadas à polícia e à imprensa. A mais famosa é a Dear Boss, de 25 de setembro, assinada Jack the Ripper, prometendo mais crimes e zombando das autoridades. Eles dizem que sou um médico, haha. Outra, From Hell, veio com metade de um rim humano alegando ser de Eddowes, e dizia: peguei isso de uma mulher, fritei e comi, estava bom. Análises modernas questionam a autenticidade de algumas cartas, mas elas criaram pânico público. Jornais como o The Star e o Illustrated Police News venderam milhões de cópias com ilustrações gráficas, transformando o caso em um fenômeno midiático. A polícia, liderada por inspetores como Frederick Aberline e Edmund Reed, investigou mais de 2.000 pessoas, interrogou 300 suspeitos e coletou depoimentos de testemunhas que viram homens suspeitos com as vítimas. Grafólogos analisaram as cartas e cães farejadores foram usados, mas sem sucesso. Suspeitos abundam, com mais de 100 nomes propostos ao longo dos anos. Um dos primeiros foi Montague John Druitt, um advogado e professor que se suicidou logo após os crimes. A polícia o considerou, mas sem provas. Outro é Sir William Gull, médico da Rainha Vitória, parte de uma teoria conspiratória envolvendo maçonaria e um escândalo real, popularizada no livro Jack the Ripper, The Final Solution, de 1976. Walter Sickert, o pintor impressionista, foi acusado por Patricia Cornwell, em 2002, que gastou milhões em testes de DNA em suas pinturas, alegando semelhanças estilísticas com as cartas. Aaron Kosminski, um barbeiro polonês judeu com problemas mentais, é um favorito moderno. Em 2014, o autor Russell Edwards analisou um chale da cena de Eddowes e encontrou DNA compatível com descendentes de Kosminski e Eddowes, mas a cadeia de custódia do chale é questionada. Em 2019, um estudo genético no Journal of Forensic Sciences apoiou Kosminski, mas experts como o profiler do FBI John Douglas duvidam. Outros suspeitos incluem o americano Francis Tumblety, um charlatão médico preso na época. James Maybrick, um comerciante de algodão cujo diário confessional surgiu em 1992, mas provado falso. E até Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, baseado em anagramas absurdos. Teorias alternativas sugerem uma mulher, Jill the Ripper, como a parteira Mary Piercy, que poderia se aproximar das vítimas sem suspeita. Ou múltiplos assassinos, já que Stride e Eddowes foram mortas na mesma noite, a noite dupla. A investigação oficial terminou em 1892 sem acusações, e os arquivos foram selados por 100 anos. Em 1988, no centenário, o FBI criou um perfil. Homem branco, 28-36 anos, solitário, com emprego que permitia horários noturnos, possivelmente com histórico de abuso. Avanços modernos reacenderam o caso. Em 2025, um historiador usou IA para analisar cartas e mapas de crimes alegando 100% de certeza em um suspeito novo, um açougueiro local, chamado Hyam Hyams, baseado em registros mentais e padrões de violência. Mas a Scotland Yard afirma que sem novas evidências físicas, o caso permanece aberto, mas inativo. O impacto cultural é imenso. Inspirou mais de 100 filmes como From Hell, com Johnny Depp, livros como The Complete Jack the Ripper, de Donald Rumbelow, e tours em Whitechapel que atraem milhares de turistas anualmente. Ele marcou o nascimento da psicologia criminal, influenciando estudos sobre serial killers como Ted Bundy. Por que sem solução? Evidências deterioradas, contaminação de cenas de crime pela multidão e viés anti-imigrante da polícia que focou em judeus e estrangeiros. Ele reflete as desigualdades sociais da era vitoriana, onde mulheres pobres eram descartáveis.
Até hoje, amadores e profissionais debatem em fóruns online. Se você acha que sabe quem foi, compartilhe suas teorias. Talvez resolva o que 136 anos não puderam. O quarto mistério é o Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo. Uma vasta área no Oceano Atlântico Ocidental onde navios e aviões desaparecem misteriosamente desde o século XIX. Essa região cobre aproximadamente 1,3 a 3,9 milhões de quilômetros quadrados, delimitada por pontos em Miami, Flórida, San Juan, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. O termo foi cunhado em 1964 pelo escritor Vincent Gaddis, em um artigo para a revista Argosy. Mas relatos de incidentes datam de Cristóvão Colombo em 1492, que descreveu luzes estranhas e bússolas malucas ali. A popularidade explodiu nos anos 1970 com o livro The Bermuda Triangle, de Charles Berlitz, que vendeu milhões e alegou forças sobrenaturais. Um dos casos mais famosos é o voo 19, ocorrido em 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros torpedeiros Grumman TBM Avenger, da Marinha dos Esquimalt, decolaram da base naval de Fort Lauderdale, Flórida, às 14h10, para um exercício de navegação rotineiro chamado Navigation Problem Number 1. O esquadrão era liderado pelo tenente Charles Taylor, um piloto experiente com mais de 2.500 horas de voo, acompanhado por 13 outros tripulantes, incluindo alunos. O plano era voar 56 milhas leste, bombardear um alvo, virar norte por 67 milhas, sudoeste por 120 milhas de volta à base. Uma rota triangular simples de 3 horas. O tempo estava claro, com visibilidade ilimitada. Às 15h40, Taylor relatou por rádio: "Minhas bússolas estão loucas. Não consigo ver terra." Ele desorientou o grupo, confundindo as Florida Keys com as Bahamas. As comunicações ficaram confusas. Tudo parece errado. Até o oceano está diferente, branco. Às 16h25, outra transmissão. Não sabemos em que direção está o oeste. Tudo está errado. O último sinal foi às 18h04. Entrando em Água Branca, estamos completamente perdidos. Nenhum Mayday foi enviado. Uma busca massiva envolvendo 240 aviões e 18 navios cobriu 600 mil quilômetros quadrados por 5 dias, mas nada foi encontrado, nem destroços, óleo ou corpos. Horas após o sumiço do voo 19, um hidroavião Martin PBM Mariner, com 13 tripulantes, decolou de Banana River para resgate. Ele reportou posição normal às 19h27, mas desapareceu minutos depois. Testemunhas em um navio próximo viram uma explosão no céu, possivelmente devido ao vazamento de combustível. Os Mariners eram chamados de tanques voadores, por sua propensão a incêndios, mas nenhum destroço confirmado. No total, 27 vidas e 6 aeronaves perdidas em um dia. Outro incidente icônico é o USS Cyclops, AC-4. Um colosso de 165 metros e 19.360 toneladas, desaparecido em março de 1918. Comandado pelo tenente-comandante George Worley, levava 306 tripulantes e passageiros, mais 10.800 toneladas de minério de manganês de Rio de Janeiro para Baltimore, via Barbados. Partiu de Barbados em 4 de março, com suprimentos para meses e sem problemas reportados. O último contato foi um sinal rotineiro confirmando tudo normal. Ele nunca chegou a Baltimore. Buscas extensas pela Marinha não encontraram nada. Teorias incluem sobrecarga estrutural. O navio tinha histórico de rachaduras. Motim devido ao capitão excêntrico. Worley era alemão e suspeito de simpatia pró-Alemanha na WWE, ou naufrágio por tormenta. É a maior perda não combatente da Marinha EUA. Outros casos incluem o navio de carga Marine Sulphur Queen, sumido em fevereiro de 1963, com 39 tripulantes ao transportar enxofre derretido de Beaumont, Texas, para Norfolk. Apenas coletes salva-vidas e detritos foram achados. O iate Witchcraft desapareceu em 1967, a 1 milha da costa de Miami, com o dono ligando para a guarda costeira dizendo que precisava de reboque, mas quando chegaram minutos depois, nada estava lá. O voo comercial DC-3 em 1948
sumiu com 32 pessoas entre San Juan e Miami, com o piloto reportando tudo bem antes do silêncio. Ao todo, mais de 50 navios e 20 aviões documentados desde 1840, com estimadas 1.000 vidas perdidas. Teorias científicas incluem anomalias magnéticas. O Triângulo é um dos 2 lugares onde a bússola aponta para o norte verdadeiro, não magnético, confundindo navegadores. Bolsões de metano do fundo do mar poderiam erupcionar, reduzindo densidade da água e afundando navios instantaneamente, ou criando nuvens que derrubam aviões. Correntes como a Golfo causam redemoinhos. Furacões e rogue waves são comuns. Erros humanos, como falhas de equipamentos ou pânico, explicam muitos. A NOAA e a Guarda Costeira afirmam que, estatisticamente, não há mais incidentes ali do que em rotas semelhantes, e muitos desaparecimentos foram exagerados. Por exemplo, alguns navios foram encontrados depois. Teorias paranormais incluem portais para dimensões alternativas, resquícios de Atlântida com cristais energéticos, ou abduções alienígenas, popularizadas por Berlitz. Em 1975, Larry Kush, no livro The Bermuda Triangle Mystery Solved, desmascarou mitos, mostrando que muitos casos ocorreram fora da área ou em mau tempo. Em 2025, explorações com drones submarinos e sonar mapearam o fundo, encontrando destroços como o SS Cotopaxi, sumido em 1925, redescoberto em 2020, mas nada sobrenatural. Um estudo da Universidade de Southampton usou simulações para mostrar como ondas de 30 metros podem engolir navios. Ainda assim, casos como o voo 19 resistem a explicações totais. Por que nenhum destroço em águas rasas? O mistério persiste como símbolo do oceano imprevisível, inspirando filmes como The Triangle, de 2005, e séries como Unsolved Mysteries. Se você planeja viajar por lá, fique atento, ou melhor, voe por cima. Vamos ao último bloco. O quinto e último mistério é o incidente no Passo Dyatlov, um evento trágico e inexplicável ocorrido em 1959, nos Montes Urais, na União Soviética, que continua a gerar debates entre investigadores, cientistas e teóricos da conspiração. Para ambientar, os Urais são uma cadeia montanhosa remota e hostil, dividindo Europa e Ásia, com invernos rigorosos, onde temperaturas caem para 30 °C ou menos, e ventos fortes criam condições perigosas. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 esquiadores experientes da Universidade Politécnica dos Urais, agora Universidade Técnica Estadual dos Urais, em Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo, embarcou em uma expedição de esqui cross-country. O líder era Igor Alexeyevich Dyatlov, 23 anos, um estudante de engenharia rádio talentoso e montanhista veterano. Os outros eram Yuri Doroshenko, 21, Yuri Krivonichenko, 23, Zinaida Kolmogorova, 22, Rustem Slobodin, 23, Lyudmila Dubinina, 20, Semyon Zolotaryov, 38, o mais velho, um instrutor de esqui com experiência na WWDAWS, Alexandre Kolevatov, 24, e Nikolai Thibault-Brignol, 23. Todos eram jovens saudáveis, com certificações em esqui e sobrevivência, e o grupo incluía 2 mulheres, o que era progressivo para a época soviética. Um 10º membro, Yuri Yudin, voltou cedo devido a problemas de saúde, tornando-se a única testemunha viva. A expedição era classificada como Grau Terceiro, a mais difícil, cobrindo 350 quilômetros em 16 dias, de Visay a Otorten, passando por florestas, rios congelados e montanhas. Eles viajaram de trem e caminhão até o ponto de partida, documentando tudo em diários coletivos e fotos com câmeras Zenit. As entradas mostram um grupo animado, cantavam canções folclóricas, faziam piadas e tiravam fotos posadas. Em 31 de janeiro, enfrentaram um vento forte, mas prosseguiram. Montaram acampamento na encosta leste do Monte Kholat Syakhl, montanha morta, em língua mansi local, a cerca de 1.079 metros de altitude, em uma área exposta para evitar florestas densas. A última foto mostra eles cavando uma plataforma na neve para a barraca.
Quando o grupo não retornou até 12 de fevereiro, uma busca foi iniciada por amigos e autoridades. Em 26 de fevereiro, resgatadores encontraram a barraca. Ela estava parcialmente coberta de neve, rasgada de dentro para fora, com cortes irregulares feitos por faca, como se em pânico. Dentro tudo estava organizado. Botas alinhadas, roupas dobradas, comida, incluindo pão e salsichas, equipamentos intactos, mas nenhum ocupante. Não havia sinais de luta externa. Pegadas de 8 ou 9 pessoas, algumas descalças ou só com meias, levavam downhill por 1,5 quilômetro até a borda de uma floresta de pinheiros. Na floresta, sob um grande cedro, havia restos de uma fogueira improvisada com galhos quebrados à mão, alguns a 5 metros de altura, indicando desespero. Perto, os corpos de Krivonichenko e Doroshenko, sem sapatos ou casacos, com mãos queimadas como se tentassem se aquecer. Suas roupas tinham cortes, possivelmente removidas para isolar outros. A 300 metros de Atlov foi encontrado de bruços, como se voltando à barraca com hipotermia. Kolmogorova e Slobodin estavam próximos, Slobodin com uma fratura craniana menor, mas sem trauma externo. Em maio, após derretimento, os últimos 4 foram achados em um riacho a 75 metros. Dubinina sem olhos, língua e parte da face, possivelmente por decomposição ou animais. Zolotaryov com 5 costelas quebradas, Kolevatov com ferimentos no pescoço, Thibaut Brignol com crânio esmagado. Lesões equivalentes a um atropelamento, mas sem marcas externas. Alguns corpos tinham pele laranja e cabelos grisalhos prematuramente, e testes revelaram radiação baixa nas roupas, possivelmente de lanternas ou contaminação ambiental. A investigação soviética, liderada por Lev Ivanov, foi rápida e secreta, concluindo em maio de 1959 como força elemental irresistível desconhecida. Arquivos foram classificados até os anos 1990. Autópsias por Boris Vozrojdeny notaram lesões internas sem explicação externa, descartando o homicídio humano direto. Teorias são vastas. A mais científica é a avalanche. Em 2021, cientistas suíços Johann Gaume e Alexander Puzrin publicaram na Communications Earth and Environment uma simulação usando modelos da Disney, de Frozen, mostrando uma avalanche de placa, neve compacta deslizando devido a vento e corte na encosta para a barraca. Isso explicaria pânico, fuga e lesões por impacto. Mas críticos notam ausência de neve acumulada na barraca e pegadas preservadas. Teoria militar. A área era zona de testes, e luzes laranjas no céu, vistas por outro grupo, sugerem mísseis ou paraquedas iluminados. Radiação poderia ser de tórium em lanternas ou armas. O KGB poderia ter encoberto. Ataque indígena. Os Mansi locais foram interrogados, mas inocentados. Lendas de montanha morta falam de espíritos. Paranormal. Yeti ou infrassom causando pânico, vento criando frequências baixas que induzem medo. Fotos do grupo mostram orbes de luz e uma figura sombria na neve. Zolotaryov, com tatuagens e passado militar, é suspeito de ser espião. O caso foi reaberto em 2019 pela promotoria russa, concluindo a avalanche em 2020, mas familiares contestam. Em 2025, documentários como o da Netflix revivem, com novas análises de fotos mostrando possíveis pegadas extras. Livros como Dead Mountain, de Donnie Eicher, apoiam infrassom. Filmes russos e Devil's Pass, de 2013, adicionam horror fictício. O que torna sem solução é o pânico irracional. Por que fugir sem roupas em 30 graus? Por que não voltar? Ele simboliza os perigos da natureza e segredos da era soviética. Pense nisso na próxima trilha.